Quem aqui aprendeu sequência rápida de intubação de orelhada, levanta a mão. Beleza? Pode abaixar agora. Sequência rápida de intubação é uma coisa que a gente aprende muito de orelhada. Se intuba com umida, com fenta, com etomidato, com ketamina. Qual que tá certo? Precisa bloquear para intubar? Qual que é a evidência de tudo isso e de onde isso surgiu? Usa lâmina reta, usa lâmina curva? É tanta coisa. Sabe, quando eu tive contato pela primeira vez com a sequência rápida de intubação, a frase que eu ouvi ser proferida era "mida e fenta e não inventa". Essa frase se referia às drogas de escolha para intubação em sequência rápida, midazolam, fentanil, e não inventarem utilizar algum outro tipo de droga além do bloqueador neuromuscular, no caso, a succinilcolina. Depois eu fui aprendendo um pouco mais sobre intubação e descobri outras drogas. Descobri, inclusive, que a sequência que eu tinha aprendido de 3 drogas, midazolam, fentanil e succinil, na verdade podia ser feita com apenas 2. Vi muitas pessoas fazendo a manobra de Selick e outras falando que ela não funcionava. Gente falando de não usar bloqueador neuromuscular, gente falando de usar lidocaína para intubar, gente falando de tudo. No fim, toda a informação que chegava sobre sequência rápida de intubação parecia que vinha torta, baseada em orelhada, em medicina das ruas. Fiquei mais confuso quando fui pesquisar sobre o início da sequência rápida de intubação e descobri que a principal droga utilizada era o tiopental. Isso mesmo, tiopental. E mais confuso ainda quando descobri que pelos cantos aí ainda tem gente que usa. Bem, caros ouvintes, eu sou Adriel Abreu e você está ouvindo o podcast da emergência. O tema de hoje, como você já deve ter percebido, é sequência rápida de intubação. Como raios surgiu a sequência rápida? Tem uma forma correta de fazer a intubação em sequência rápida? Lembrando que vamos falar sobre as origens da sequência rápida de intubação e se você quiser aprofundar um pouco mais no assunto, temos o episódio de intubação, que é o número 3. Se você não ouviu, dá uma conferida. Então vamos de definição. A primeira vez que a sequência rápida de intubação foi descrita ou definida, foi em 1971 por William Stept e Peter Safar. Mas até os artigos que falam sobre sequência rápida de intubação se confundem em atribuir de maneira correta a primeira descrição a Stept e Safar. Muitos artigos atribuem a criação da sequência rápida ao Selick, da manobra de Selick, no artigo de 1961, no qual ele descreve essa manobra. Mas a gente ainda vai chegar nele. Stept e Safar, em 1971, publicaram um artigo chamado Rapid Induction Intubation for Prevention of Gastric Content Aspiration. Gostou do inglês? Em bom português, isso aí seria indução/intubação rápida para prevenção de aspiração de conteúdo gástrico. Nele, eles explicam que o objetivo principal da intubação é garantir a via aérea de forma rápida para prevenir a broncoaspiração. Já vamos falar da importância disso. A descrição da técnica da sequência rápida, segundo o artigo, envolvia 15 passos para o paciente acordado. Vamos lá? Primeiro passo, iniciar a infusão intravenosa. É isso, ele não fala do quê. Segundo passo, checar equipamentos que serão utilizados. Terceiro passo, inserir um tubo nasogástrico para descomprimir o estômago do paciente. Quarto passo, limpar a boca e a faringe do paciente de material estranho, incluindo dentaduras. Quinto passo, denitrogenar os pulmões do paciente com 100% de oxigênio por pelo menos 2 minutos, garantindo vedação adequada da máscara. Sexto passo, colocar o paciente em posição semi-sentada ou posição V para evitar regurgitação e evitar hipotensão postural. Vamos falar disso também. E colocar coxins no occipício do paciente para fazer a posição do cheirador ou sniffing position em inglês. Sétimo passo, monitorizar com eletrodos precordiais ou estetoscópio o coração. Oitavo passo, aplicar detubocurarina endovenosa. Nono passo, aplicar uma dose pré-determinada de tiopental, 150 mg por 70 kg de peso. Endovenoso, aproximadamente 2 minutos após a detubocurarina. 10º passo, estender o pescoço do paciente assim que ele ficar inconsciente e pedir para um assistente realizar a pressão cricoide, ou seja, a manobra de Selick, e manter essa pressão até que o tubo esteja posicionado e com o cuff insuflado. 11º passo, injetar succinilcolina 100 mg por 70 kg de peso imediatamente após o tiopental ou após a perda de consciência do paciente, enquanto evita ventilar o paciente. 12º passo, aguardar que a respiração pare.
13º passo, remover a máscara da oxigenação, manter a pressão cricóide e intubar o paciente de maneira rápida, inflando o cuff. 14º passo, parar a pressão cricóide e ventilar o paciente. 15º passo, inserir no tubo gástrico. Eu consigo imaginar um monte de professor aí de faculdade de medicina lá antigamente falando: descreva os 15 passos da sequência rápida de intubação como descrito por Stept-Safar. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que daqui já temos muita coisa para falar. Dá para começar já a notar algumas semelhanças do que foi descrito há 50 anos com o que fazemos hoje. Hoje, prezamos pelos 7 P's da sequência rápida de intubação. Preparação, que está refletido ali em checar os equipamentos que serão utilizados. Pré-oxigenação, que também está ali na parte de denitrogenar os pulmões. Pré-otimização, paralisia mais indução, que também está ali em tiopental mais succinil. Posicionamento, que também vemos no 6º passo em posicionar o paciente. Passagem do tubo e pós-intubação, que também corresponde aos últimos passos descritos por Stept-Safar. Mas para além das coincidências, vemos várias diferenças. Manobra de série que tio Pental chamou a atenção. Que raios é detumbocurarina? E a monitorização é com estetoscópio? A preocupação da sequência rápida de intubação era para impedir broncoaspiração? Bem, se você não está entendendo nada, relaxa, eu também não estava. Vamos pensar aqui como era feita a anestesia antigamente. A gente precisa entender o começo. Como que era a anestesia antes da sequência rápida de intubação? Bem, muitas coisas entram em questão. Primeiro, que a maior parte das anestesias eram feitas através de gases. Drogas anestésicas endovenosas eram poucas. E essas drogas, hoje, sabemos que causam muita instabilidade hemodinâmica. Tanto os gases quanto os endovenosos. Mas, para piorar a situação, não existiam formas confiantes de monitorizar o paciente. Para você ter uma ideia, a medição de saturação com oximetria de pulso é da década de 80. A gente está falando de uma modalidade de anestesia que vinha evoluindo desde o século XIX e não conseguia monitorizar a saturação do paciente. Então a gente tinha pacientes sendo sedados, sendo anestesiados, sem uma monitorização adequada. Muitos deles ventilados sem proteção de via aérea e arresponsivos. Não tinha manguito automático de pressão também. E esses pacientes podiam estar passando por períodos de hipóxia, mas não tinha como saber, que a única forma de ver que o paciente estava hipoxêmico era quando ele ficava cianótico. E aí, provavelmente, ele já estava saturando mal há algum tempo. Outra coisa que era possível de identificar eram os vômitos e a regurgitação que os pacientes apresentavam. E como os pacientes já se encontravam anestesiados, não tinham mais proteção de via aérea e acabavam broncoaspirando. Muitos desses pacientes que broncoaspiravam morriam. É por conta disso que até hoje o jejum é algo como um dogma na anestesia, porque correlacionavam os vômitos e a broncoaspiração com o estômago cheio. Logo, para diminuir a chance de broncoaspiração, o paciente deveria estar de jejum. Nos estudos que eu procurei, existem relatos nacionais do Reino Unido sobre causas de morte relacionadas à anestesia, e eles colocam os autores desses estudos falando que a maior causa de morte, a maior preocupação é a broncoaspiração. Naquela época, os anestesistas e médicos em geral não tinham duas coisas importantes: uma boa forma de analisar a ventilação dos pacientes e uma boa forma de tratar a broncoaspiração. O suporte ventilatório mudou e avançou muito de 1970 para cá, e a sobrevida dos pacientes que broncoaspiravam também melhorou muito. E a forma fidedigna de avaliar o estado desses pacientes é muito importante, pois eles podem detectar, como detectamos hoje, deterioração do paciente como choque ou hipóxia, que poderiam ser a real causa dos vômitos e das mortes. Muitos desses pacientes, inclusive, que morriam por broncoaspiração, eram aqueles que realizavam cirurgias de emergência, que não tinham tempo para jejum. Pode ser que a broncoaspiração tenha sido apenas uma pedra num desmoronamento total da hemodinâmica do paciente. E pior, muitos dos casos de vômitos ocorriam antes da indução anestésica ou até mesmo após a extubação. Mas, de qualquer forma, os anestesistas se depararam com uma situação muito complicada. Como fazer para impedir a broncoaspiração naqueles pacientes que não estão de jejum ou que têm risco de estar de estômago cheio? Os focos principais eram dois: pacientes de cirurgia de emergência e grávidas. Tanto que os primeiros artigos que saem sobre a eficácia da sequência rápida de intubação são em gestantes. Entendido então, para os anestesistas do século XX, o maior vilão era a broncoaspiração. A sequência rápida de intubação
surge como uma forma de combater esse vilão. Stept e Safar dizem: se você entubar desta forma, você entuba rápido, minimizando o tempo no qual o paciente fica exposto a vômitos e regurgitação, e que esse conteúdo seja broncoaspirado. Mas muita coisa mudou, né? Quando a gente fala das drogas de sequência rápida de intubação, a gente se depara com a D-tubocurarina e o tiopental. A tubocurarina era usada pelo seguinte: a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular que causa fasciculações. Essas fasciculações podem ser generalizadas. Alguns pacientes, após o uso de succinil, queixavam-se de dor muscular devido às fasciculações. Então, para combater isso, os anestesistas aplicavam tubocurarina, que eu não sei se você percebeu pelo nome, é um curare, ou seja, é outro bloqueador neuromuscular, só que aplicavam subdose no intuito de reduzir as fasciculações da succinil. Hoje em dia nem se fala mais nisso. O tiopental, por outro lado, é uma droga que ficou bastante tempo na prática brasileira e até estadunidense, e pelo que meus estudos me deram a entender, ainda é utilizado em alguns locais de primeiro mundo, vulgo Inglaterra. O tiopental é um barbitúrico que hoje ainda usamos para tratamento de crises convulsivas refratárias. Ele causa uma sedação rápida e curta, porém causa hipotensão. Conforme os anos se passaram, novas drogas mais estáveis hemodinamicamente foram surgindo, dentre elas o etomidato, ketamina e propofol, este último sendo o mais hipotensor dos três. O primeiro que ganhou o coração dos anestesistas foi o propofol, que foi incorporado na sequência rápida de intubação mais prontamente. A ketamina recebeu bastante resistência inicialmente e o etomidato não tinha espaço no centro cirúrgico, mas encontrou abrigo nas salas de emergências e nas UTIs. Já vamos falar sobre isso. O midazolam também surgiu nesse contexto de novas drogas para ocupar o espaço do tiopental. Ele foi o primeiro benzoendovenoso de ação rápida. Também recebeu boa aceitação, mas hoje sabe-se que ele é bastante hipotensor, sendo utilizado muito raramente nas sequências rápidas de intubação nos departamentos de emergência mundo afora, mas, como podemos ver na prática brasileira, ainda é muito utilizado por aqui. Por vários motivos, mas eu destaco dois: dificuldade de mudarmos nossa prática, vide a frase mida e fenta e não inventa, e pelo seu baixíssimo custo comparado às outras drogas. O rocurônio chega com uma alternativa interessante para a succinilcolina. A succinil é uma droga com diversas contraindicações, principalmente relacionada ao risco de hipercalemia em determinados pacientes, e isso pode levar a óbito. Também tinha a questão da fasciculação e das dores. O rocurônio é um bloqueador neuromuscular não despolarizante e não aumenta potássio, e a princípio a única contraindicação seria a alergia prévia ao rocurônio. Os primeiros artigos que falam sobre seu uso comparam o rocurônio em dose de 0,6 mg por quilo contra a succinil 1,5 mg por quilo. Eles avaliam, em sua maioria, o tempo para o relaxamento muscular e a facilidade em intubar. O que esses estudos mostraram é que nessa dose de 0,6 mg por quilo, o rocurônio é mais lento e mais difícil de intubar. Mas essa é uma droga dose dependente, ou seja, quanto mais você usar, mais efeito você terá. A succinil não é dose dependente. E os estudos subsequentes avaliaram succinil 1,5 mg por quilo contra rocurônio 0,6, 0,9 e 1,2 mg por quilo. E perceberam que conforme aumentava a dose, mais rápido o efeito de relaxamento era alcançado e a facilidade para intubar aumentava. O rocurônio na dose de 1,2 mg por quilo tinha um resultado similar ao da succinilcolina 1,5 mg por quilo. Isso fez com que o rocurônio ganhasse força. Hoje, a dose recomendada de rocurônio para intubação na emergência é de 1,5 mg por quilo, e nas intubações de emergência nos Estados Unidos, o rocurônio já ultrapassou a succinilcolina. Daqui, a gente consegue ver como o padrão farmacológico da sequência rápida de intubação foi se alterando ao longo das décadas. E uma coisa que eu não posso deixar de falar: muita gente não tem rocurônio na sala de emergência porque falam que o rocurônio tem que ficar armazenado na geladeira. Só que se vocês olharem lá a bula do rocurônio, o rocurônio pode ficar até 1 mês fora da geladeira. Se você tem uma intubação por mês na sua sala de emergência, você pode ter um rocurônio lá. A succinilcolina também precisa ficar armazenada na geladeira, mas ela também tem um período de tempo que, se eu não me engano, é de 3 meses, que ela pode ficar fora da geladeira. Então, assim, por fora da geladeira e fora da geladeira, rocurônio e succinilcolina tanto faz. Mas e a manobra de Selig, hein? Quando eu aprendi a manobra de Selig, aprendi que seu objetivo era melhorar a visualização da via aérea durante a intubação. Isso é um equívoco. Seu objetivo, conforme descrito por Selig, em 1961, era impedir broncoaspiração. A ideia era a seguinte: a cartilagem cricóidea é um anel cartilaginoso completo.
O esôfago passa por detrás da cricoide e atrás do esôfago está a coluna cervical. Logo, se você fizer uma pressão na cricoide contra o esôfago será apertado entre a cricoide e a coluna cervical e será fechado. Selig demonstrou essa manobra em seu artigo de 1961, denominado Pressão cricoide para controlar a regurgitação de conteúdo gástrico durante a indução anestésica. Nele, mostrava com uma foto de raio-x da região cervical de um cadáver como o esôfago ficava ocluído durante a manobra, e mostrava, em um desenho, onde aplicar a pressão e o posicionamento das mãos, e comenta que realizou essa manobra em alguns pacientes que ele intubou e que depois que parou a manobra, viu conteúdo regurgitar pelo esôfago. Daí, como vimos, chegou o step de Safar, colocaram a manobra de Selig na padronização da sequência rápida de intubação e a manobra colou. Na verdade, ela já vinha sendo praticada. Porém, existem várias questões incluindo essa manobra. Hoje, a Difficult Airway Society e o Manual do Walsh de Manejo de Via Aérea não recomendam a utilização da manobra de Selig. A manobra de Selig muitas vezes é feita de forma errada, no local errado. Veja, Selig não descreveu o quanto de força devia ser feito, e isso é muito importante. Os estudos vieram depois e sugeriram que a força deveria ser de 40 newtons, e depois baixaram para 30 newtons. A minha pergunta, caro ouvinte, para você é a seguinte: você sabe aplicar uma força de 30 newtons? Se a manobra de Selig fosse apresentada hoje, no século XXI, da forma que foi em 1961, ela não seria adotada. Selig era autor único de uma manobra criada por ele e que todos os estudos de caso foram dele. Daí, já vemos um imenso viés. Posteriormente, surgiram outros estudos que mostraram, através de tomografia e de ressonância magnética, que o esôfago e a cricoide não ficam alinhados e que a manobra não oclui o esôfago em diversos casos. Outros artigos de relato de caso mostraram casos de broncoaspiração que ocorreram mesmo em vigência da manobra. Guidelines que recomendavam a manobra eram bem expressivos em argumentar que a manobra deve ser treinada para poder ser bem reproduzida. Me diga aí, quantas vezes você treinou? Quantas vezes algum professor seu te orientou a maneira correta, o local correto e a força correta para aplicar a manobra? E mais, estudos também mostram que após o treinamento da manobra, os profissionais perdem a habilidade de aplicar a força de 30 newtons já depois de 3 meses. Precisa ser um treinamento contínuo. E hoje existem outras manobras que ocupam o mesmo espaço e que têm um outro objetivo: melhorar a visualização da via aérea. Falo aqui das manobras de burp, o backup right position e da manipulação externa da laringe. Você já deve ter percebido que eu não sou favorável ao uso da manobra, porque, assim como diversos autores, entendo que a realização ideal dessa manobra não é factível em cenários do cotidiano. E a nossa preocupação principal, especialmente na emergência, não é mais a broncoaspiração, é garantir a via aérea de forma rápida e segura. O manual do Walsh argumenta contra o uso da manobra. Na referência que ele utiliza como justificativa está uma revisão intitulada Pressão cricoide na sequência rápida de intubação no departamento de emergência, uma análise de risco-benefício. É uma análise muito boa e pertinente que explica passo a passo o porquê da não recomendação. Esse artigo mostra como as evidências encontradas falam contra a manobra e colocam uma frase bem interessante. Abre aspas. Pressão cricoide se tornou uma técnica estabelecida na base da experiência e não da evidência. Fecha aspas. E ele ainda acrescenta, abre aspas novamente. Se nós não somos capazes de performá-la da maneira recomendada, o fato de ela ser útil ou não se torna um argumento secundário. Fecha aspas. Ou seja, é muito difícil reproduzi-la da maneira certa. Logo, se ela funciona ou não, pouco importa. Mas existem outros 3 artigos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro, de 2014, se chama O efeito da pressão cricoide para ocluir a entrada do esôfago em pacientes anestesiados e paralisados. Um estudo experimental e observacional com GlideScope. GlideScope é um videolaringoscópio, não tem mais no Brasil. E nesse estudo eles pegaram 4 anestesistas em cirurgias eletivas e treinaram os anestesistas para a realização da manobra de Selig. Eles tinham uma balança antes da cirurgia para que simulassem a força de 30 newtons e logo em seguida aplicassem no paciente. E aí, com o videolaringo, avaliavam a entrada do esôfago antes e depois da manobra de Selig e viram que ela ficava ocluída, mesmo quando o esôfago e a cricoide não estavam alinhados. Tentavam então passar 2 tubos gástricos diferentes, um número 20 e um número 12, pelo esôfago, e em nenhum dos 79 pacientes foi possível passar esses tubos enquanto a manobra era aplicada. Mas atenção!
Falar que não consegue passar um tubo gástrico não é sinônimo de impedir a aspiração. O segundo artigo de 2016 se chama Trial Piloto Randomizado avaliando o efeito da pressão cricoide e o risco de microaspiração. O racional aqui é que o conteúdo de microaspiração pode gerar síndrome respiratória aguda grave, assim como na broncoaspiração. Treinaram os anestesistas para realizar a manobra e um total de 95 pacientes foram avaliados. Em um grupo, não era utilizada a manobra de Selig e no outro sim. Depois eles mediam os marcadores de pepsina A, um biomarcador de aspiração, na via aérea do paciente. O resultado foi igual dos dois grupos, logo a conclusão que chegaram é que a manobra não impede microaspiração. Por fim, há um artigo de 2016 também, chamado O Debate Cricoide, Balanceando Riscos e Benefícios, escrito pelo Dr. Timothy Cook. Ele argumenta a favor da manobra de Selig de uma forma mais informal, mas com excelentes argumentos, e ressalta: quem vai aplicar a manobra deve ser treinado. A conclusão que consigo tirar de tudo isso é: pode ser realmente que haja algum benefício na pressão cricoide, principalmente nas sequências rápidas de intubação realizadas em centros cirúrgicos em pacientes seletivos, desde que quem aplique a técnica seja devidamente treinado. Extrapolar seu uso para a sala de emergência com um paciente crítico não eletivo, onde outras manobras trazem benefícios mais claros, como o burp ou a manipulação externa, não vejo sentido nisso. E agora a parte que eu mais gosto. Vamos falar dos mitos da sequência rápida de intubação, algo que permeia muito a nossa prática médica. Quando eu falei das drogas da sequência rápida de intubação, eu comentei sobre tiopental, tubucurarina, rocurônio, succinil, ketamina, etomidato, propofol e midazolam. Não falei de propósito da lidocaína e do fentanil. A lidocaína retornou brevemente a alguns guidelines de intubação durante a pandemia de Covid, por um equívoco em entender os estudos sobre ela. A justificativa é de que ela reduzia o reflexo de tosse, e na situação da pandemia, onde queríamos gerar a menor quantidade possível de aerossóis, isso parecia muito interessante. Mas se lermos os estudos, vamos entender que não é bem assim. Essa história de que a lidocaína diminuía o reflexo de tosse é melhor entendida analisando os estudos. Veja só, eles eram compostos de pacientes eletivos em centro cirúrgico, olha que surpresa, nos quais não passavam por sequência rápida de intubação. Eles recebiam pré-medicação, que na época era todo tipo de opioide, morfina, fentanil, alfentanil, até atropina e buscopan, recebiam tiopental e depois recebiam a dose de lidocaína. Não recebiam bloqueador neuromuscular. Os artigos que acredito terem causado mais impacto são chamados lidocaína intravenosa como supressora de tosse durante a intubação traqueal, de 1985, e intubação traqueal depois de indução com propofol, alfentanil e lidocaína, de 1993. E nesse estudo era avaliado, dentre outras coisas, o reflexo de tosse durante a intubação. Mas veja, sem bloqueador neuromuscular. Inclusive, no segundo estudo, quando o paciente se mantinha tossindo e impedindo a intubação, qual que era a saída? Utilizar bloqueador neuromuscular. Então, essa ideia de lidocaína para diminuir tosse na intubação é uma coisa de situações eletivas, em que você não quer utilizar bloqueador neuromuscular. Logo, você não está fazendo sequência rápida de intubação. A sequência rápida de intubação demanda a utilização do bloqueador neuromuscular. E se seu paciente está paralisado, ele não vai tossir. Mas a lidocaína apareceu também antes, em estudos que falavam que ela seria interessante para evitar fibrilações e aumentos abruptos de pressão e frequência cardíaca durante a laringoscopia. E os estudos sempre foram avaliando pacientes eletivos. Nos pacientes seletivos, saudáveis, com seus sistemas reguladores funcionando bem, a laringoscopia desencadeia uma reação simpática de aumento de pressão e frequência cardíaca. E a lidocaína foi estudada para isso. Os estudos sempre eram com pacientes seletivos em centro cirúrgico, ASA 1 ou 2, com N pequeno, e mostravam por vezes de forma controversa que a lidocaína impediu o aumento da pressão arterial, mas não da frequência cardíaca. E vários estudos compararam a lidocaína com o esmolol. E o engraçado é que o esmolol sempre sai ganhando, mas quem fica cristalizado na prática é a lidocaína e não o esmolol. Vai entender. Na verdade, dá para entender. O que acontece é que o esmolol
Mesmo os estudos falando que ele é melhor para impedir o aumento de pressão e de frequência cardíaca, os estudos também reconhecem que ele causa hipotensão, e a gente sabe que paciente chocado peri-intubação aumenta o risco de ter uma PCR. Essa história de lidocaína que impede aumento de frequência cardíaca, que impediria também fibrilações ventriculares, ataque a arritmias, ficou muito cristalizada porque a lidocaína era sim utilizada muito como um antiarrítmico, tanto que uma conduta muito comum até o final do século passado era para todo paciente infartado você usar lidocaína endovenosa profilática para que esse paciente não desenvolvesse fibrilação ventricular. Só que essa conduta foi descontinuada, porque os pacientes não morriam de FV, mas eles faziam assistolia. Olha que loucura. E agora, no paciente crítico de emergência, que não tem seus mecanismos regulatórios bem funcionantes, não temos evidência que a lidocaína ajuda em nada. E essa é a mesma lógica para o fentanil. O fentanil entra na história da intubação como um pré-tratamento que os anestesistas davam e ainda dão aos pacientes antes das cirurgias eletivas. O racional de evitar os efeitos simpáticos são os mesmos, mas na realidade da sala de emergência, não só não se vê o efeito positivo de impedir a exacerbação simpática, como se vê o efeito negativo da hipotensão. E pela base de dados norte-americana do NEAR, com mais de 15 mil intubações, sabemos que hipotensão peri-intubação aumenta o risco de PCR em 6 vezes. Ouço também aí muitos médicos perguntarem sobre a dor da laringoscopia e que existe uma história de que a laringoscopia é um processo doloroso e que é importante realizar o fentanil para tirar a dor do paciente. Gente, isso não está descrito em lugar nenhum. Eu vou ser bem sincero aqui, isso é balela. Pesquisei vários artigos sobre o fentanil e intubação. Em nenhum artigo, em momento nenhum, nenhum artigo cita algo como o fato de laringoscopia ser dolorosa. E olha que eles falavam da fasciculação de succinilcolina ser dolorosa, mas nunca sobre laringoscopia. O que tem é que a laringoscopia em pacientes eletivos desencadeia um aumento na pressão arterial e um aumento na frequência cardíaca, mas aumento de pressão arterial e de frequência cardíaca não significa dor. Inclusive, se você vai pesquisar, você vai ver que não existe correlação entre nível de dor que o paciente sente e alteração de sinais vitais. O que se sabe é que há na laringoscopia uma liberação de catecolaminas endógenas que fazem essas alterações de sinais vitais. E os estudos com fentanil e outros opioides eram justamente para ver se utilizar um opioide reduziria essa resposta e se reduzia o número de catecolaminas séricas. Dosavam em grupo com e sem opioide. E a conclusão é de que reduzia a catecolamina sérica. Mas lembre-se, em pacientes eletivos, no centro cirúrgico, ASA 1 e 2, muitos dos nossos pacientes criticamente doentes na emergência já têm suas catecolaminas endógenas depletadas. Ufa, chegamos ao fim. A primeira residência de medicina de emergência começou em 1970. A medicina de emergência estava engatinhando em 1971, quando Stept e Safar, 2 anestesistas, sistematizaram a sequência rápida de intubação. Os estudos predominantes sobre sequência rápida eram feitos sempre em centro cirúrgico, com pacientes letivos, ASA 1 e 2, saudáveis e com N pequeno. Uma população extremamente diferente dos pacientes críticos da emergência que precisam ser intubados. Sabemos, por exemplo, que a resposta hemodinâmica que esses pacientes anestésicos e que os pacientes da emergência demonstram às drogas da sequência rápida de intubação são diferentes. Muitas vezes são opostas. As conclusões tiradas em centro cirúrgico não podem ser extrapoladas para a emergência de qualquer forma. Entender de onde vem a sequência rápida de intubação e como práticas vão sendo incorporadas é importante para combatermos conceitos baseados em orelhada ou mesmo conceitos sem evidência nenhuma. Espero que com esse episódio do podcast eu tenha conseguido lhes mostrar que existem mitos, existem dúvidas e existe muito espaço para debate dentro do que aprendemos a chamar de sequência rápida de intubação, mas que também é importante entender sua essência. A sequência rápida de intubação salva vidas. E quando é feita da maneira correta, e aí você pode ir lá no episódio 3 desse podcast, quando ela é feita de maneira correta, ela reduz muito os riscos do paciente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar, curtir, dar 5 estrelinhas no Spotify e principalmente compartilha com aquele colega que faz manobra de SERIC ou que usa lidocaína para reduzir tosse na intubação. E no Spotify dá para você comentar o que você achou do episódio. Você me encontra no Instagram como
@AdrielPA94 e te vejo na próxima.